Dando sequência à nossa aula de registradores, a gente vai conhecer agora o registrador Option. A gente tem que ter cuidado com esse registrador Option, porque apesar da gente apresentar como Option, e na maioria dos livros, se não em todos os livros vocês vão conhecer ele por esse nome, na hora de referenciar esse registrador dentro do programa, seja em Assembly ou seja em C, a gente vai referenciar ele como Option Reg, dessa forma que está aqui, ó. Porque em alguns PICs mais antigos, a função Option é declarada como instrução de programa. Então, só para não haver essa confusão. Funcionalidade desse tipo de registrador é configurar algumas operações do microcontrolador, algumas operações relacionadas a clock de temporizador, borda de temporizadores, tá? Então, algumas funções a configuração de algumas funções relacionadas à oscilação, ao oscilador interno dele, basicamente. O PCON, né? PCON aí que é um registrador que a gente tem 3 bits de interesse nele só, um relacionado ao oscilador, e é um registrador simplesmente para sinalizar os estados de reset. Então a gente vai observar desse registrador somente bit 1 e bit 0. Esse bit 1, que é o bit POR, ele sinaliza um reset de inicialização. Tá? Lembra lá Power On Reset? É aquela ideia que toda vez que a máquina é ligada, o dispositivo é ligado, ele joga todas as saídas para nível baixo para evitar um acionamento que não deveria acontecer, né? Um acionamento indesejado. Então, se foi desligado com algo em nível alto, na hora que ele é religado, todas as saídas são jogadas novamente para nível baixo, para evitar que algo seja acionado de maneira indesejada. O outro bit que indica um tipo de reset é o BOD, que indica o reset por queda da tensão de alimentação. O videozinho ficou aqui em cima, mas aqui é queda da tensão de alimentação. Então a gente tem a situação em que o dispositivo é reiniciado porque a gente teve alimentação abaixo daquele limiar, que é o limiar que fornece alimentação suficiente para a sua alimentação, para o seu funcionamento. Tá? Então, é um registrador simplesmente que vai sinalizar os estados de reset do nosso microcontrolador. O IntCoin, que está relacionado a interrupções, tá? Principalmente relacionado à habilitação de interrupções. Okay? Esse primeiro bit aqui, ó, se a gente quer considerar interrupções no nosso processo, ele tem que ser habilitado, ou seja, jogado para 1. Tá? E os outros bits, cada um de acordo com um tipo de interrupção diferente. Então, o IntCoin serve para habilitação das interrupções. O PIE, habilitação de interrupções periféricas, tá? São aquelas interrupções que são interessantes para a gente, que vêm externamente ao dispositivo. Não são interrupções que estão associadas internamente ao microcontrolador. Então, são interrupções do tipo de portos ART, né? Pedindo uma comunicação serial, coisas desse tipo. Então, também relacionado a esse tipo de interrupção, mas relacionada à habilitação delas, ou seja, se o dispositivo vai considerar elas ou não, se está ligada essa função ou se não está ligada. PIR1 também relacionado a interrupções periféricas, só que aqui esse registrador traz a informação de flags, ou seja, ele funciona como um sinalizador dessas interrupções. Então a gente observa que
O registrador anterior serve para habilitar. E esse registrador serve como sinalização. Se elas estão ocorrendo, se elas já acabaram, tá? Mesmo ele funcionando como sinalização, vocês percebam que a gente tem a opção de escrita. Então, a gente tem como forçar a finalização de uma interrupção. Ou, pelo menos, forçar a sinalização de que ela acabou. Importantíssimos, TRIS A e TRIS B são os registradores que estão relacionados aos pinos das portas de entrada. Tá? Aqui o videozinho ficou em cima da parte final do TRIS B, mas essas duas tabelinhas tem lá na apostila que eu disponibilizei para vocês. De qualquer forma, a tabela referente ao TRIS B é bem semelhante à tabela referente ao TRIS A. Tá joia? Então, isso daqui configura os pinos referente às conexões periféricas, se eles vão funcionar como entrada ou se eles vão funcionar como saída. Se eu definir como um dispositivo, aquele pino específico, no caso aqui vamos pegar o bit 7, então eu vou chamar ele de RA7. Se eu fizer RA7 igual a 1, eu estou falando que RA7 funciona como um dispositivo de entrada, como um pino de entrada. Ou seja, ele está recebendo informação do meio externo, talvez de um sensor. Se eu configurar ele como 0, é um dispositivo de saída. Ele está jogando informação para fora, talvez por um sinal PWM para acionar um motor. Né? Então, basicamente, os registradores TRIS A e TRIS B servem para a gente configurar as portas do microcontrolador como portas de entrada ou portas de saída. Então, vocês observem que a gente tinha TRIS A e TRIS B com os mesmos bits RA7, RA6, RB7, RB6. O que os registradores TRIS A e TRIS B fazem é configurar os registradores porte A e porte B como entrada ou como saída. Só que essa configuração é feita bit a bit. Tá? O registrador porte A e o registrador porte B, eles servem para escrita. Então, a gente vai, por exemplo, quando a gente quiser jogar nível alto em uma lâmpada, a gente vai configurar através de porte A e porte B, dependendo de onde essa lâmpada está ligada nos terminais do nosso microcontrolador. Os registradores TRIS A e TRIS B servem para habilitar a saída como entrada ou saída. Habilitar os terminais como entrada ou como saída. Então, se eu quero acender uma lâmpada, o registrador TRIS tem que ser habilitado como saída. E o registrador porte tem que ser habilitado em nível alto. Nível alto é ligado. Tá? Esses, pessoal, são os principais tipos de registradores que a gente vai ter dentro do nosso microcontrolador PIC. Existem outros, mas não vale a pena aprofundar tanto. Lembrando que a gente tem muita informação nos datasheets desses componentes, inclusive sobre esses que eu apresentei para vocês. Quando a gente for programar, é interessante que a gente saiba a função de cada bit de cada um dos registradores que a gente for usar. Como é muita informação, é importante que a gente tenha o datasheet em mãos e que a gente saiba consultar esse datasheet. Tá joia? Um abraço e até a próxima!